Pessoal, então vamos dar sequência aqui. Até agora a gente tem calculado o trabalho sempre de forças que são constantes, né, ao longo de um determinado intervalo de deslocamento. Mas o que acontece, como é que a gente pode fazer quando essa força ela não for constante, quando ela muda à medida que o objeto se desloca, né? Como é que a gente pode fazer esse cálculo? Aquela expressão lá da definição de trabalho, né, trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno θ, ela não vai ser mais aplicável aqui, né? Vou escrever a força aqui para você poder lembrar. Então essa expressão aí, ela não é aplicável quando a força for variável, né? No gráfico aqui ao lado, você pode perceber que no intervalo de zero, né? Aqui é o zero do gráfico, né? No intervalo aqui de 0 até 2, a gente tem uma força que ela é constante, né? Vale 20 newtons. Mas no intervalo de 2 a 4, a gente passa agora a ter uma força que muda o seu valor, né? A força vai aumentando de 20 newtons até um pico de 50 newtons. E posteriormente, né, volta a diminuir, né, saindo de 50 newtons e indo até zero. Tá? Então esse gráfico ele está traduzindo o comportamento dessa força, o quanto que ela está mudando à medida que o objeto está se deslocando, né? Então, na posição 0, na origem, a força vale 20. Na posição 2, né, 2 metros após ele se deslocar, continua valendo 20. Depois, mais 2 metros, ou seja, na posição 4, vale 50. E mais 2 metros depois, na posição 6, ele vale 0. Então, como é que você faz? Como é que a gente calcula isso? Nesse caso, né, a gente tem uma maneira específica que a gente pode usar a informação do gráfico, certo? Então, o gráfico força para o deslocamento, ele tem a seguinte propriedade. A área sobre a curva, né, a área sobre a reta, ela vai significar o trabalho que é produzido por essa força. Então, por exemplo, no intervalo aqui de 0 a 2, certo? No intervalo aqui, ó, de 0 a 2, esta área aqui que eu vou chamar de área A1, ela vai representar o trabalho dessa força. Vou calcular, como ela é constante, eu vou calcular usando a definição e depois a gente vai calcular usando a área para você verificar que isso é verdade. Então, primeiro, pela definição, a gente vai ter o seguinte. Trabalho 1, né, vai ser igual a força, que no caso ali vai valer 20 newtons, né? Lembrando aqui, posso aplicar a definição porque a força é constante nesse intervalo aí de 0 a 2, tá? Deslocamento vai ser de 2 metros. Vou considerar aqui que essa força ela atua paralela ao deslocamento, então o cosseno vai ser cosseno de 0, que vai dar 1. Tudo bem? Então isso vai me dar um trabalho de 40 joules. Tudo bem? Nota que eu chegaria nessa mesma expressão se eu simplesmente calculasse a área que representa que é representada pela figura geométrica ali A1, que está sendo destacada, né? A minha área A1, ali seria o quê? É um retângulo, então retângulo é base vezes altura. Minha área A1 vai ser a base que vale 2 metros, vezes a altura que vale 20 newtons. O que eu encontro? 40 joules. Ok? Então, isso aqui é só para te dar uma pista, né, daquilo que eu estou falando. A área, então, sobre a curva, ela representa trabalho, certo? Então, vamos calcular aqui para o próximo intervalo, né? Para o intervalo agora de 2 até 4. Para esse intervalo aqui, o trabalho que vai ser realizado nesse trecho, né, de 2 até 4 vai ser representado por essa área aqui, ó, que eu vou chamar de A2. Então, esse trabalho A2, ele vai ser igual à área A2. Isso significa, então, que a figura plana formada aí é um trapézio. Então, para calcular essa área, eu preciso da expressão de área de trapézio, que é qual? Né? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Minha base maior é esse lado aqui. Esse lado é minha base maior. Esse lado é minha base menor. E esse intervalo aqui, ó, é a minha altura. Ok. Então, de posse dessa informação, vamos calcular isso aí, ó. Trabalho 2, então, vai ser base maior 50 newtons, base menor 20 newtons, altura 2 metros, tudo isso dividido por 2,
Isso então vai me dar um trabalho 2, 50 mais 20, 70. 2 vai simplificar com 2, eu vou ter aqui, ó, 70 joules, ok? Então, no caso de uma força variável, então, a estratégia a ser utilizada é o quê? O gráfico força para o deslocamento, a área abaixo, né, da variação da curva que representa essa mudança da força, representa o trabalho que é realizado por ela naquele intervalo. Tudo bem? Só para finalizar aqui, vou calcular aqui agora o trecho 4,6, tá? Então, o trecho aqui, ó, 4,6, eu vou representar aqui por essa cor. A área aqui vai ser uma área 3. Esse trabalho 3, então, corresponde à área 3. A figura plana formada ali é um triângulo. A gente sabe que a área do triângulo é dada pela base vezes a altura, que divide 2. Então, meu trabalho 3 vai ser a base, que é essa distância aqui, né? Ou seja, vale 2 metros, vezes a altura, que vale 50 newtons, dividido por 2. Isso vai me dar um trabalho 3, então, de 50 joules. Tudo bem? Então, a gente tem como calcular o trabalho, então, de a força quando ela não é constante, certo? Para finalizar aqui, né, colocar como regra, né, escrever. Então, né, a área no gráfico força por deslocamento representa o trabalho dessa força. Então, essa é a estratégia que a gente pode usar quando a nossa força não for constante, né? Eu uso o recurso da informação do gráfico para tentar determinar qual que é o trabalho que essa força variável produz, ok?